Oi, gente, tudo bem? Bora lá falar sobre esse tema que é tão importante e que hoje vai tirar dúvida de muita gente. Como é que faz quando um casal se separa e aí tem o abandono dos filhos, né? Como é que faz? O que é previsto em termos de leis, direitos, né? O que fazer nessa situação? Então, hoje a gente vai conversar exatamente sobre isso. Vem pra prosa. Bora lá. Oi, Cida, querida, tá boa? Maravilhosa, saudade. Que bom você aqui, porque esse tema ele é intrigante, né? Assim, como é que faz depois da separação, de problema entre o casal e aí filho abandonado, né? Então, alienação parental. E a gente vai conversar com a Carolina sobre isso. Guardando o pessoal ser chamado e vir. Carolina já tá entrando também? Aqui é. Carolina, aí você pede, viu? A hora que você clica, aparece uma. Ah, você já fez. Isso. Hugo, seu fofo, saudade. Diz pra Maria Gabriela que eu tô também assim, coração apertado de não vê-la há 6 meses. Minha sobrinha linda. Oiê, tá boa? Oi, Cláudia. Você tá diferente da foto. É porque o cabelo cresceu um pouquinho. Não, e a cor também, não tá diferente? É, a cor também. Eu escureci um pouco o cabelo. Ficou ótima, porque você é clarinha, né? Deu um contraste assim, ficou jóia. É, Que bom te eu receber escureci. aqui. Ai, obrigada. Para mim é um prazer. Fiquei É um muito satisfeita da assunto. ONG ter agora você lá. Para mim também é muito bom. Eu fico feliz de poder contribuir com a ONG É muito e bacana, né? A gente poder ter estar. recebido o convite, né, para falar sobre esse tema. Para mim é bastante gratificante, porque é um tema que eu atuo, é uma área que eu tenho assim grande prazer em falar, em tratar, e fico muito feliz de estar aqui hoje para a gente bater um papo sobre isso. Então, gente, a Carolina, além de advogada sistêmica, eu estou colocando o foninho aqui para canalizar melhor o som, tá? Tá. Além de advogada sistêmica e participa lá conosco da ONG SOS Mulher e Família, e você também faz parte da UAB, né, de Uberlândia, enfim. E eu Sim. achei diferente essa questão de você ser advogada sistêmica, que você vai explicar um pouquinho para a gente, antes da gente começar, e aí a gente já vai esclarecendo para o pessoal, porque é um termo ainda muito técnico esse, né? Alienação parental, né? Quer dizer, isso come ou passa no Isso. cabelo, né? Então, a gente vai também contar para o pessoal do que se trata, a princípio, abandono, né? Depois de uma separação, enfim, abandono dos filhos, mas vamos ver a complexidade que envolve tudo isso. Então, vamos lá. Tá. Primeiro, essa questão da sua formação, para a gente entender a Tá. diferença, né, entre você e outros profissionais que trabalham com essa área. Aham, tá. Bom, basicamente é o seguinte. Eu, além de advogada, eu sou consteladora familiar. Daí essa Terminologia. advocacia sistêmica, né? Mas, obviamente, que a advocacia sistêmica ela é uma postura, sobretudo é uma postura, tá? O advogado, para ser um advogado sistêmico, ele não precisa necessariamente ser um constelador, ter uma formação em constelação. Eu tenho uma formação, porque isso foi uma coisa que veio para mim, aconteceu. Quando eu comecei a minha formação, o intuito era completamente despretensioso profissionalmente, era uma coisa que era minha, só minha, para mim, mas não deu para ficar só nisso. Acabou indo além. E quando a gente diz advocacia sistêmica, a gente está dizendo muito mais sobre uma postura, tá? É uma postura de humanização mesmo, humanizar as relações, humanizar
A advocacia, a justiça é uma postura, é muito mais sobre uma postura do que uma nova área, não tem nada a ver com uma nova área, uma nova É algo que advocacia. agrega, então, ao profissional do direito, bem como, outro dia eu conversei com a Renata, maravilhosa, a comunicação não violenta, enfim, né? Eu penso que Isso. ajuda no sentido da mediação, né? Exatamente. Porque tem uma terceira pessoa nessa história, né, Carolina? Que não está envolvida Exatamente. com a parte nem a outra, né? Lá nos anos 90 a gente começou a fazer algumas reflexões na ONG sobre isso. A gente já fazia isso e a gente nem sabia que era uma prática, né? Quer dizer, hoje está para todo mundo, mas nos anos 90 não. Oi, Pati. Patrícia só tem Calmon, maravilhosos aqui, ó. querida, obrigada, Patrícia, professor Edilson, advogada, tudo de bom mas também, assim, tá sempre com a gente. Então, Cláudia, a questão da advocacia sistêmica que a gente diz é muito mais isso, é uma postura realmente ter esse olhar mais humanizado, trazer esse acolhimento para a advocacia e, sobretudo, ter esse olhar de olhar para a solução realmente, né? Isso vem muito da advocacia colaborativa, das práticas colaborativas, justiça restaurativa, aplicação da mediação, da conciliação, justamente é uma nova postura, a advocacia, ela está indo muito para esse lado, já deixou de ter aquela cultura de advogado bom, é aquele advogado que briga, que é bom de briga, isso aí já está caindo por terra há um tempo. E agora, aliás, é o contrário, né, Carolina? Parece que agora está na linha, assim, um acordo mais ou menos é melhor que um não acordo, enfim. Mas nessa linha, né, da questão do acordo, será que alguém sai prejudicado ou não? São dúvidas que aparecem. Antes da gente começar a conversa, inclusive, algumas pessoas me passaram questões, não iam poder estar aqui com a gente, mas me passaram algumas questões que eu vou colocar aqui para você. O professor Edilson está aqui contribuindo, dizendo que a alienação ela pode acontecer de uma parte ou da outra, né? Mas você tem, estatisticamente, um número? Porque a gente... culturalmente, as mulheres cuidam mais e ficam mais com os filhos que os homens, né? Então, eu imagino que talvez aconteça mais, nunca vi pesquisa, mas talvez você consiga dizer da sua experiência, com uma das partes. Você verifica isso ou não? Olha, uma coisa muito importante, você trouxe uma questão que é uma questão que a gente fala muito, né? Eu acho que até segura um pouquinho aí essa pergunta. Sim. Porque eu acho que é importante até a gente contextualizar primeiro a alienação parental. Sim. Para as pessoas entenderem o que é. Porque senão eu vou falar aqui uma coisa, eu vou responder isso e tem muita gente que vai ficar, mas espera aí. Sim. Do que nós estamos falando exatamente? Né? Perfeito. Aliás, essa era a ideia. Eu porque atropelei aqui agora, depois que você falou, me veio é normal. pessoa... A gente vai fazendo isso, às vezes, mas sem querer. Mesmo. Né? Explica para nós, então. Contextualizando a alienação parental, o que é essa alienação parental, né? É a prática, né? É a interferência psicológica que uma das partes, quando eu digo uma das partes, eu estou dizendo um dos pais, né? Ou qualquer um dos membros da família fazem naquela criança, naquele adolescente, contra a outra parte, né? Com o intuito de denegrir a imagem, com o intuito de induzir aquela criança ou aquele adolescente a ter uma percepção, né? Uma visão distorcida, exatamente, uma percepção distorcida, uma má imagem daquele outro genitor, ou inclusive com o intuito de romper aquele vínculo ou dificultar aquele vínculo, aquela convivência com aquela outra parte, com aquele outro genitor. Mas, Carolina, é tão delicado, né? Eu fico pensando, porque separação não é porque tá tudo bem, né? Tem problemas, tem conflitos, né? Então. E aí, de repente,
consciente ou inconscientemente, né, vamos pensar isso também, porque nem sempre é consciente, uma das partes acaba descontando, né, a raiva, mágoa, rancor, sei lá, Claro, claro. né, nos filhos. E aí, isso que você está falando é super importante. Minha mãe está aqui para não me deixar mentir sozinha. Oi, mãe, adoro, linda. Meus pais são separados, eu tinha 7 anos, mais ou menos, quando eles se separaram. Eu sou a mais velha de 4 filhos, que a minha mãe criou com a ajuda da minha avó, das minhas tias, enfim. Eu me lembro da minha mãe colocar a gente no telefone fixo, porque era fixo quando eu tinha 7 anos, né? Na parede, fixo. Para falar com meu pai em Dia dos Pais, aniversário, ele morava em outra cidade. E eu me lembro disso, assim, com muito afeto da minha mãe. Quer dizer, ela nunca... E olha que ele não era brincadeira, não. Era muita emoção. Mas não vem ao caso. Ela nunca ficou assim... Principalmente a gente pequeno, né? Ela foi contar coisa pra gente agora. Foi contar depois de adulto, assim, enfim. Mas para dizer isso, assim, que a minha mãe teve essa postura e que eu, particularmente, dos meus irmãos, eu não sei como é que os outros veem, achei muito interessante. Porque já é pesado, às vezes, para criança, né? A ausência ou o distanciamento de uma das partes. Aí se tem, entre aspas, esse jogo, né? Penso que deve ser mais... Não, é esse jogo mesmo, é isso mesmo, é um jogo. A gente costuma dizer que a alienação parental nada mais é do que o gozo das partes. É o gozo das partes em detrimento do outro. E eles usam quem? O que eles têm de mais valioso contra o outro. Isso assim, trocando em miúdos e resumindo, e vamos falar abertamente aqui. O que eles têm de mais valioso, de mais poderoso e que mais afeta o outro? Os filhos. Então, é isso que eles usam. E às vezes não é por maldade. Eu digo para você, nem sempre é por maldade. E aí nós vamos chegar nesse ponto também. Eu vou falar aqui como advogada, eu vou falar aqui como estudiosa de alienação parental e vou falar aqui como consteladora. Vou falar das 3 formas. O que acontece? Você tocou num ponto bem interessante. O casal se separa porque as coisas não estão indo bem. Cláudia, tem alienação parental que começa no casamento. Ah, sim. A gente que mexe com a questão da violência doméstica, relacionamento abusivo, a gente vê demais. Não, deixa eu te contar uma coisa. Nem necessariamente em relacionamentos abusivos. Existem... quando a gente vai estudar alienação parental mesmo a fundo, a gente vê práticas e comportamentos alienadores dentro de casa e mesmo que não haja relacionamentos abusivos e violência doméstica, mesmo que não haja isso. É o que a gente chama de alienação velada. Quando a gente não percebe, ou até quando o casal é separado e fala assim, não, a gente se dá bem. Em nome dos nossos filhos, em prol dos nossos filhos, a gente se dá bem. Só que aí, sabe aquela coisa de falar assim, seu pai, né, você sabe tanto que ele é difícil. Você não fala assim na lata, seu pai é um filho da puta. Mas aí aqui fica assim, você sabe, né, seu pai tanto que ele é difícil. Seu pai, quer dizer, né? mostrando os aspectos de fragilidade do outro. Exatamente. Nas costas, assim, né? Isso. Distante do outro. Isso. E quando que a alienação parental acontece? Porque tem uma coisa, né? Uma coisa sou eu induzir a criança. Outra coisa é a criança comprar a minha indução. E isso depende também da faixa etária, né, Carolina? Conta para nós isso, o que é considerado aí, se é até a maioridade do ponto de vista penal, se tiver filhos com deficiência, como é que é isso? Não, porque às vezes até uma idade mais independente. O que acontece? A gente vê a questão da alienação, a disputa
com a questão da alienação parental, acontecer muito, assim, nitidamente, as discussões judiciais com os menores, né, crianças e adolescentes. E agora existe uma discussão muito forte com os idosos. A analogia da lei... Principalmente porque a gente vive mais, né? Isso, a Patrícia Calmon, que é essa advogada top que entrou aí, falou izinho pra gente. A Patrícia é especialista... Estou vendo a Dandara também, obrigada pela presença. Evelyn, valeu. A Patrícia, ela é especialista em estudo de direitos dos idosos, ela é, assim, fera no assunto, e ela é uma pessoa, assim, para falar de alienação, alienação parental de idosos, não tem... Ô, Patrícia, já vamos conectar aqui para a gente conversar sobre isso, me interessa muito, porque a nossa sociedade está envelhecendo, e a gente precisa ver o que faz, até culturalmente, porque alguns povos valorizam, outros jogam, né? E maltratam, enfim. Vamos conversar sobre isso. Obrigada, da família. E aí, o que acontece? Então, a lei de alienação parental, essa lei 2.318 de 2010, que é a lei que trata sobre alienação parental, né? Essa lei que a gente discute aqui, que a gente trata aqui, que abarca crianças e adolescentes, por analogia, ela está sendo usada na alienação parental de idosos, né? Mas o que acontece? A discussão mesmo que a gente tem muito forte é a respeito de crianças e adolescentes. Então, aí é até os 18 anos, que é quando existe ali a incapacidade jurídica. Que as crianças e os adolescentes, eles estão ali sob a tutela dos seus pais. Que eles não eles estão sob a guarda, né? Vamos dizer assim. E processo de desenvolvimento também, né? Isso, sob a gestão dos próprios pais. A partir dos 18 anos, ele já tem capacidade jurídica. Então, o que acontece? Aí já não é pai e mãe que define, vamos dizer assim, o que eles vão fazer. Só que aí a gente entra numa outra situação. Aí a gente já entra naquelas crianças que foram vítimas das alienações, que aí elas estão requerendo agora os abandonos afetivos. Porque elas foram... Eu vi situações nos veículos de comunicação, muitas situações. Isso. E aí você vai olhar para isso, eu fui abandonada, eu sofri abandono afetivo. Mas peraí, você sofreu abandono afetivo mesmo ou você foi uma vítima de alienação parental? Porque a gente precisa observar muito isso. Fala a diferença para nós isso. Às vezes, o que aconteceu nessa situação foi um caso em que um dos genitores ele se afastou, né, por não conseguir lidar com aquela situação mais. Nós temos no judiciário, a nível de Brasil, tá? Não vou falar eu aqui em Uberlândia, eu vou falar a nível de Brasil, colegas no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo, no Rio Grande do Norte, colegas que têm processos de alienação parental que duram 8, 10, 12 anos. Estão numa discussão, não vai, vem, disputa, guarda. E fica nessa disputa, criança que tinha 10 anos, 8 anos e que já está completando a maioridade. E aí esses meninos estão ali, ó, naquela disputa. Enquanto isso, essas crianças estão crescendo. E os pais estão ali naquela briga, naquela disputa. E é uma briga judicial. E aí eles estão dependentes de medidas judiciais, eles estão dependentes de decisões do judiciário. E o judiciário, por sua vez, uma coisa, Cláudia, que é muito séria, infelizmente, o nosso judiciário ele não está pronto, não está preparado, qualificado, capacitado para lidar com a alienação parental. Nós temos psicólogos, assistentes sociais, juízes bons, porém, pessoas que não estão capacitadas para
para lidar com alienação parental especificamente. Não basta simplesmente ser um psicólogo do judiciário. Você tem que ter um olhar, uma formação, uma capacitação específica para isso. Porque alienação parental é uma coisa, abuso, crianças que sofrem abusos, quando eu digo abuso, é todo tipo de abuso, não é abuso sexual, tem violências psicológicas que são, assim, tão graves quanto o abuso sexual. Então, assim, nós que estamos ali na ONG, a gente lida com crianças, com famílias, né? A gente acolhe famílias, mulheres, homens, crianças, de todo tipo ali. A gente vê como que isso é gritante, como que isso chega de todas as formas ali. Então, as pessoas precisavam estar um pouco mais capacitadas. E uma coisa que eu percebo é que as pessoas não querem falar sobre isso. As pessoas não querem falar sobre isso. Por quê? É difícil. É difícil falar sobre isso. Mexe com feridas, né, Carolina? Exatamente, mexe com feridas. E aí agora é a consteladora que vai falar. Mexe com questões que vão além simplesmente do que está previsto em lei, do olhar para o outro. Às vezes, mexe em questões próprias. Mexe em questões pessoais daquelas pessoas. É o advogado que às vezes tem advogado que ele nem sabe o que é alienação parental. Sim. Ele simplesmente chega lá e pede uma alienação parental, mas ele nem sabe o que é exatamente uma alienação parental. É interessante isso que você está falando. Às vezes o juiz chega lá um pedido de alienação parental, ele olha e fala assim, não. Mas ele não sabe também o que é uma alienação parental. Ele não consegue olhar exatamente o que é. O que é uma alienação parental? Pega lá a lei 12.318 e fala. A lei fala da interferência psicológica na formação, a interferência na formação psicológica da criança sobre a respeito do outro genitor. Peraí, mas o que significa isso? Uhum. Isso é muito amplo. E quais são as consequências disso? Interpretações. Isso. E qual que é a consequência disso? Isso é muito mais do que a interferência. E a criança? Aí tem uma frasezinha, sabe, Cláudia, que eu falo, eu como advogada, eu falo que é uma frase que eu acho ela tão clichê. É uma frase usada pelo Ministério Público, pelos advogados, pelos juízes, pelo melhor interesse da criança. Tá isso em petição, tá isso em despacho do Ministério Público, tá isso do juiz, tá isso em manifestação do Ministério Público. Pelo melhor interesse da criança, requer tal coisa. Pelo melhor interesse da criança, alguém está olhando para essas crianças? Não, eles só estão vendo se o pai está praticando, a mãe está praticando, mas ninguém está prestando atenção no que está acontecendo com essas crianças. Isso que você está falando, Carolina, eu fiquei pensando, muitas vezes o casal se separa, mas não se separa. Ele muda a ritualização. Né? Então a gente sabe que, e é isso que você falou, né? Esse olhar interdisciplinar, multidisciplinar, ele acaba sendo necessário, porque o sujeito ele suas necessidades psicológicas, sociais, culturais, jurídicas, enfim. E esse trânsito ele é importante. A gente sabe que tem profissionais de excelência e não em todos os lugares, né? Então é disso que você está um pouco trazendo, né? E que é necessário um preparo, inclusive sob pena de colocar em risco o desenvolvimento de uma criança. Isso não é pouca coisa, né? Isso é significativo. Mas eu fiquei pensando aqui nessa questão que você traz, como que a advocacia sistêmica pode contribuir com esse olhar mais aprofundado diante dessa demanda que traz tantos conflitos e alguns, inclusive, que não tem necessariamente a ver com a relação que se estabeleceu, mas com a trajetória de cada uma das partes. Porque eu imagino que uma união
e eu estou há 20 anos com o Ricardo, que eu estou pegando, enfim, mas para dizer que uma união, ela não é idealizada, né? Porque aquela coisa do cor-de-rosa, né? Cor-de-rosa, inclusive, do ponto de vista sexista aqui, né? Aquela coisa de que é harmônico o tempo inteiro, isso não existe. Todo relacionamento tem altos e baixos, tem conflitos. O que a gente está falando aqui é da questão do respeito, né? Porque conflito, onde tem gente, tem conflito. A gente tem com a gente, imagina com o outro. Mas essa questão do desrespeito com impactos graves, importantes, físicos e não físicos, né? Aqui você está falando mais do não físico para as crianças, não é isso? E como é que faz se não tem prova? Basta a pessoa falar a parte que está incomodada, a parte que está verificando que essa alienação acontece, do tipo, jogar a criança contra a próxima namorada ou namorado, né, da mãe ou do pai, os outros parentes, enfim. Como é que você vê situações concretas, né, que te aparecem aí para essa análise de contexto? Olha, para começar, essa questão da prova, ela, por incrível que pareça, eu tenho uma opinião sobre isso, que eu acho que é o seguinte: a prova, ela se faz nesse sentido. É inegável. Vai chegar um momento que essa criança, ela por si só é a prova disso. E outra coisa, o afastamento dessa criança é a própria prova. Entende? Você fala o distanciamento de uma das partes, que às vezes até justifica que não está se aproximando por conta dessa história, né? Mas também é muito difícil. Mas uma coisa é eu ser pai e mãe, outra coisa é ser o esposo, eu ser, né, companheiro de alguém. Uma coisa muito importante, Cláudia, que a gente pontua com a questão de guarda, com a questão, inclusive, no estudo da alienação parental, é uma coisa que vem, é o seguinte: a criança ou adolescente, ela deve ser ouvida. Mas ser ouvida é uma coisa, decidir é outra. Independente da idade, Carolina? Sim! Independente da idade, ela não decide nada. Uma criança não decide. Um adolescente Mas eu falo ser ouvida, ela pode ser ouvida em qualquer idade. Ela pode ser ouvida. E o ser ouvida, inclusive, traz pra gente elementos de que essa alienação está acontecendo. Entendeu? O ser ouvida ajuda na produção de prova de que ela está sendo vítima de alienação parental. Então, o que acontece? A criança, ela deve ser ouvida para que a gente consiga fazer uma perícia técnica. Não é estudo psicológico. Estudo psicológico é uma coisa, perícia técnica é outra, para o caso de alienação parental, tá? E aí, o que acontece? Mas ser ouvida é uma coisa, decidir é outra. A criança não decide nada. Quem é que manda em filho? É pai e mãe. E pai e mãe tem que exercer a autoridade. É pátrio poder. É poder parental. Pai e mãe tem que exercer esse poder. Esse poder de gerir a vida do filho. E aí, independente da guarda, Carolina? Independente do tipo de guarda? Então, a gente também chega nesse ponto. O que acontece? Sabe quando a mãe tem a guarda e fala assim... primeiro, Cláudia, hoje em dia, a guarda, ela é exercida de forma generalizada, a guarda compartilhada. Aí, em casos em que a guarda compartilhada não for possível, ou que as partes estejam de acordo, a guarda é unilateral. Mas, de um modo geral, a lei prevê que a guarda ela é compartilhada. E eu, particularmente, concordo com isso, porque eu acho que não devia nem se falar em guarda. O filho é do pai e da mãe.
O pai e a mãe têm que tomar conta dessa criança, independente se não teve, se não deu certo o casamento. E vou te falar outra coisa. Independente de qualquer coisa, de qualquer circunstância. O casamento acabou por quê? Porque não deu certo, porque quebrava o pau. Violência doméstica contra a mulher não significa violência doméstica contra os filhos. As coisas não estão necessariamente ligadas. E aí, o que acontece? Tem muita mulher, e olha, cuidado ao interpretar o que eu vou dizer aqui. Tem muita mulher que, ao ser vítima de violência doméstica, e aqui eu não estou desmerecendo, né? Você está só comentando que existem vários tipos de situação. São situações. Tem muitas situações que a gente verifica que a mulher vítima de violência doméstica também, no impulso que ela tem de o que ela tem, o que é? É o filho. E aí o que ela faz? Na medida protetiva que ela consegue para ela inclui os filhos. E aí o que ela faz? Ela separa os filhos do pai. Isso é a pior coisa do mundo, porque uma coisa é ela com a violência. Um marido agressor não significa necessariamente que ele é um pai agressor. A gente já viu casos, a gente sabe de casos. Eu lidei com área criminal, eu atuo hoje basicamente só na área de família, mas eu já atuei na área criminal por mais de 5 anos. A advocacia de porta de cadeia, de atender, de ser advogada de cara que espancava mulher. E assim, eu tô defendendo bandido? Não, a questão não é essa. A questão é, muitas vezes, a gente vê o seguinte, o cara que pratica violência contra a mulher, não necessariamente, às vezes ele nunca encostou um dedo no filho. E aí, quem é que tem o prejuízo nessa relação? O maior prejuízo é a criança. Porque a mãe afasta, ela se afasta, consegue a medida protetiva contra aquele marido, contra aquele homem, afasta os filhos, beleza, o marido fica lá, não consegue. Às vezes ele entra na justiça, corre ali atrás para tentar reverter essa medida. Às vezes consegue uma visitação assistida, alguma coisa desse tipo. Mas quem é que sofre as maiores consequências desse afastamento? A criança. E aí agora eu tô te falando até como consteladora também. Essa criança, ela é o pai e a mãe. Ela tem o pai e a mãe na essência. Ela não quer saber qual é o problema do pai e da mãe. Entre eles, ela quer saber dela. Quem é o meu pai e quem é a minha mãe. O meu pai e a minha mãe não deram certo, mas ele é o meu pai. E eu amo ele. Eu não tenho que escolher entre o meu pai e a minha mãe. Eu não tenho que pedir para amar o meu pai. Esse é o grande problema da alienação parental, que eu digo que as pessoas não olham para as crianças. As crianças, elas têm raiva do outro, elas cultivam essa raiva do outro, por quê? Elas têm raiva de ter que amar o outro, de ter que pedir para amar o outro. E elas têm medo de pedir para amar o outro. Você compreende essa dinâmica? Entendo. E eu fico pensando assim que cada caso é único, né, Caroline? Tem uma configuração. Claro. Fiquei pensando em algumas situações. Então tem isso que você falou, mas tem também essa questão cultural muito forte. Isso apareceu tanto nos resultados lá do doutorado sobre violência doméstica e de gênero. A amostragem ela foi de mais ou menos quase 50 pessoas, entre as que sofrem e profissionais também. Então, muitas vezes, não tem mesmo, né, essa relação que você falou
A violência é com a mulher e a criança está bem tratada e tudo. Mas, em algumas situações, o que, que a gente encontra também? A sobrecarga das mulheres, né, com essa criança, e a violência doméstica, assistir uma discussão violenta, ela impacta de algum jeito também, né? E muitas crianças acabam tendo esse impacto. Então a gente encontra de tudo, né? Isso que você falou, essas situações, e uma sociedade ainda muito sexista, né? Até para xingar o filho da mãe, que coisa difícil, né? Exatamente. É como se fosse algo, não, e como se fosse biológico só, né? Ela que gerou, na verdade, é espermatozoide, senão não rolava nada. Enfim, mas tem isso forte, né? Tem isso forte, até naturalizado no feminino, né? É como se a mulher só fosse mulher se ela for casada, ou tiver alguém, e se ela tiver filhos, né? Então isso é tão forte que parece que nessas situações com menos maturidade, às vezes desse ritual, né? Desse que a gente chamou de jogo ou estratégias, conscientes ou inconscientes, eu até penso que não tem vencedor, só tem perdedor nessa história. Em maior grau, certamente as crianças, né? Mas todo mundo está perdendo nessa história, né? Claro, de todas as formas, porque, inclusive, até do ponto de vista sistêmico, eu olho até para o alienador. Independente de quem seja, se for a mãe ou o pai, eu olho para esse alienador e tento entender o que está por trás da prática dessa alienação. Qual é a história que está por trás dessa alienação? Isso que você falou é importantíssimo. As pessoas são frutos da sua história. Exatamente. Você falou para mim, você me fez uma pergunta agora mesmo e a gente emendou com outra coisa. Porque é tão interessante tudo. O que a gente, como que a advocacia sistêmica, como que essa atuação sistêmica contribui? O que é a atuação sistêmica? É a gente olhar para o indivíduo além do indivíduo. Entendeu? Eu não olho para o alienador apenas como o João ou a Maria. Eu olho para o alienador e para o alienado e para aquela criança vítima da alienação parental como sendo o João, a Maria, o filhinho ali do João e da Maria e todo o sistema que está por trás deles. Eles não são indivíduos isolados. O alienador... A família como um todo também compõe, né? E pode ser considerada alienação parental, né? Dos dois avô, avó, cunhado, exatamente. Tudo isso, todo esse contexto familiar. Todo o contexto. Do ponto de vista sistêmico, a gente chama da ancestralidade, o sistema de cada um. E cada uma dessas pessoas é composta de pai, mãe, vó, avô e toda a ancestralidade. É o kit completo, né, Carolina? É o kit completo. Aliás, quando a gente vai para o relacionamento, a gente leva o kit, né? Exatamente. Quem acha que não, dançou. Exatamente. Você falou agora mesmo, né? Relacionamento, como que é essa questão do relacionamento? Relacionamento é isso. Quem acha que está casando só com uma pessoa, está muito enganada. Porque a gente está casando com a família inteira da pessoa, assim, tranquilamente. Ou você abraça essa causa, ou então você abandona. E com um detalhe plus, né? As pessoas se modificam também durante o relacionamento, né? Então ainda tem esse detalhe plus, né? Que é importante só que saber tem uma coisa. Só que tem uma coisa. Será que é realmente a pessoa que se modifica ou é a nossa expectativa, a nossa perspectiva sobre a pessoa que se modifica? A gente pode até falar sobre isso em outra live, se você quiser. O tempo não daria. Mas é interessante isso que você está falando. Obrigada, Thalita, pela presença, doutor Vinícius. Tem muita gente bacana aqui. Ana Márcia. E aí, eu vejo olhar. A gente precisa ter esse olhar, entendeu? Deu uma travadinha. Tá me vendo? Deu uma travadinha. Agora, beleza, voltou. Beleza. Deu uma travadinha em duas frases que você falou. Se você quiser retomar... na verdade, aqui, eu vejo... Tá. Não, mas eu vejo que é bem essa questão mesmo. É muito além do que simplesmente
esse sistema, essas pessoas envolvidas. Então, eu vejo muito dessa forma, de simplesmente apontar o dedo e julgar. É muito importante a gente olhar para isso, porque muitas das vezes, Cláudia, o alienador, né? Vamos falar um pouco do alienador. Ele pratica fala as isso, características, situações. mesmo que a gente diga que ele pratica o ato pelo gozo da sua, do seu, os atos dele são, as práticas dele é para o seu próprio gozo, né? Para conquistar o seu próprio gozo. Mesmo que a gente diga isso, muitas das vezes são dinâmicas ocultas que vêm de questões lá de trás, entendeu? Às vezes são repetições que ele traz inconsciente. Eu vi muito isso que você falou. Eu vi muito, vejo no ativismo, né, na ONG e tudo, mas também como resultado acadêmico da pós-graduação. Essa história de dizer assim, é uma maldição de família para família. Ouço muito isso nas falas das pessoas, né? Então é como se, não, então tô marcada, não tem jeito, ou tô marcado, não tem jeito. Tem jeito sim, vai constelar que tem jeito. Sim, claro que tem, a gente acredita tanto nisso que a gente trabalha com essa história, né? De possibilidade de transformação, metamorfose. A borboleta da marca lá da ONG, né? Foi lagarto, mas pode ser borboleta. Pode ir pro casulo, reflexão, né? E crisálida, de fora parece que nada acontece, mas lá dentro, né? Então, assim, acredito plenamente nisso. Mas eu falo o imaginário, a representação social da pessoa é muito forte, né? E também nosso cérebro tem poder, nós somos energia também, enfim. Então, a própria pessoa vai se sabotando, vai colocando essa história de que é uma condenação, seja ela divina, seja ela de família para família, de geração para geração. Isso vai dificultando sair desse lugar também, né? Então, é um trabalho que precisa ser feito. Tem a questão da vitimização também, que é um lugarzinho bem gostoso, que as pessoas gostam. Ninguém quer sair daí também, né? É mais fácil falar, eu tô condenada a esse tipo de coisa, eu tô repetindo padrões. Então, também é uma questão. Mas, enfim... E também a vitimização vai mostrar a baixa autoestima, né? Uma história complicada, só de precisar ficar nesse lugar, né, Carolina? De vítima. Tem isso também. Mas, assim, a gente trabalha muito com... Eu pelo menos, eu parto do ponto de que as vítimas são as mais fortes do sistema. Porque as vítimas querem aliados. Então, o objetivo delas é ter cada vez mais aliados. E elas conseguem, porque ali naquele lugar de fragilidade, elas vão só conseguindo forças. Elas são até muito mais fortes do que os algozes. Às vezes, quando eu falo isso, tem gente que quer me dar uma paulada na cabeça. Já aconteceu de ter gente querendo me dar um soco na cara quando eu falo isso. Mas isso também é assunto, né, para todos nós. Isso também é assunto para outras lives. Se você quiser falar, a gente pode tocar nesse ponto. Mas isso daqui dá para fazer parte 1, parte 2, parte 3. Tem contribuições aqui. Obrigada, Luziano, pela presença. Ricardo, Heloísa. Aqui as contribuições. Um complicador é quando a criança vivencia o ato e vem a enxergar os pais como agressor e vítima. E aí eu emendo a questão dela. Será que é possível ser só vítima e só agressor? Ou existe uma comunicação aí, por mais que isso possa parecer perverso? Depois você fala, deixa eu só terminar a questão dela. Vítima e agressor venha a apresentar o conflito de lealdade, consequentemente, posse a rejeitar o genitor. Enfim, a rejeitar, né? o genitor. Então, isso é muito comum também. Mas, na verdade, é como você falou, né? Essa ligação do agressor e da vítima é uma ligação sistêmica, inclusive. A gente diz isso.
e é quando o povo quer me dar um soco na cara. Ah, então quer dizer... Mas é claro que essa ligação, ela tem uma explicação, né? É uma forma de equilibrar os sistemas. Eu não estou aqui dizendo para você que a mulher que sofre violência doméstica, ela procura o agressor. Não é isso. Mas o sistema, o campo dela, busca esse equilíbrio. Por quê? Pode ser que essa mulher, ela vem de um sistema de agressões. Pode ser que a mãe, a avó foram agredidas. Ou ela... E aí, para se sentir pertencente àquelas mulheres, porque nós temos isso também, eu tenho que ser fiel ao meu clã. A gente tem essa lealdade, como ela coloca aqui, ó. Essa lealdade, essa fidelidade ao meu clã. Para eu ser fiel às mulheres do meu sistema, eu acabo permitindo que isso aconteça comigo também. Como que é permitir? Ah, é procurar um cara que vai me bater? Não, não é isso, mas a gente permite. Tem mulher que na primeira vez que o cara levanta a mão, ela segura a mão dele e fala que não. E ali ela já dá a meia volta, sai e o cara nunca mais vê ela. Aí eu tô aqui falando que mulher gosta de apanhar? Não, eu não estou falando isso. Não me entendam mal. Eu só estou dizendo que é uma dinâmica. Aquelas mulheres que não conseguem sair da violência, aquela mulher que vai lá, não consegue. Sabe aquela mulher que vai na delegacia, reclama, aí volta, aí quando vai começar o inquérito, fala, não, eu só queria dar uma prensa nele, aí volta. A gente tem falado, sim, algumas têm falado em ciclo, tem... É uma dinâmica. Sim. E essa algumas mulher, pessoas... na verdade... Peraí que caiu. Posso? Voltou? Não, peraí que caiu. Pode apanhar. Pode. Pode vir. Carolina. Tá me ouvindo? Caiu de novo. Tô, mas a sua imagem parou. Deixa eu ver aqui. A minha tá normal, só a sua que parou. Você tá perto do Wi-Fi? Tá ouvindo? Parece que agora parece que voltou. Eu estava falando que algumas vão dizer do ciclo, eu tenho preferido a espiral, porque é aberto, né? E a gente quer que essa situação acabe. Eu cheguei a fazer até um TED longo, de 23 minutos, só sobre isso, né? Por que ela simplesmente não vai embora? Porque é muito difícil quando você vive a violência com gente próxima, né? Que você investiu sonhos, projetos, filhos, sexualidade. É outra história quando você vive com gente violenta, com gente estranha, né? Então, isso tem um peso muito significativo. E outra coisa, quem fica com a guarda, Carolina, tem esse peso, esse ônus, eu falo que é até carga mental, de fazendo a liga, né? Ai, vem ver sua filha, vem pegar, vem, né? Assim, às vezes a mulher trabalha, tem filho, tem trocentas coisas, geralmente ela que fica com a guarda, né? E aí fica essa história, né? Como é que faz essa mãe sozinha, né? Ou coisa difícil, mãe solo. Isso, na questão, aí a gente entra numa questão que é o seguinte, é uma questão bem cultural mesmo. Teve um tempo, Cláudia, que se a gente for olhar historicamente, eu não sei te dar dados históricos, tá? Datas e tal. Mas teve uma época, lá em 1923, lá no primeiro Código Civil, 1943, primeiro Código Civil, o divórcio, quando a gente falava em divórcio, aliás, não falava em divórcio, né? Quando falava-se em separação. Não falava, andava de cabeça baixa na rua para nem encontrar com um homem. Eu lembro da minha avó, ela separou cedo, era assim, ela andava... Não existia dissolução de casamento, não existia nem o desquite. O desquite, ele veio para o código, no Código de 1973. Mas, é óbvio, a gente sabe que os casamentos, eles se desfaziam antes disso. Mas aí, o que acontecia?
Quem saía de casa é que se separava, né? Antigamente era assim. Como se Quem fosse saía unilateral, né? saía de casa. A pessoa que queria se separar, ela saía de casa, independente de ser homem ou mulher. Porém, quem tomava essa iniciativa, quem sempre tomou, isso é histórico, quem geralmente sempre toma essa iniciativa? As mulheres. É muito mais. E, assim, é claro, os homens também tomam essa iniciativa, mas é histórico isso. E também Essa imagino, sim, imagino que tem a ver com essa. Caiu de novo. Peraí. Só um segundinho. Semana passada. Aí, voltou. Semana passada, eu estava assistindo uma palestra, inclusive sobre alienação parental, que era uma historiadora que estava falando sobre a questão até do gênero da alienação parental. Sim. E aí ela falou, ela estava dando esses dados históricos, que foi até a tese de doutorado dela. Ela falou o seguinte, quem divorcia historicamente, a maior parte das vezes é a mulher. Os homens, eles aguentam, eles ficando, eles se acomodam. Eles arrumam outra, eles arrumam uma mãe. É isso que eu ia falar, quer dizer, é permitido socialmente, inclusive, ainda hoje com resquícios, né? O homem poder fazer de tudo dentro do casamento, e a mulher não. Mas deixa eu te falar, eu acho que não, eu vou ser bem honesta com você. Eu acho que não é nem só uma questão de permissão, sabe? Eu não vou levantar essa bandeira do sexismo aqui, do feminismo. Eu acho que não é uma questão de permissão. É uma questão de comodismo mesmo. Eu acho que é comodidade. É aquela coisa do cara falar assim, tá bom. E ele mesmo que ele não tenha uma vida fora, ele se acomoda naquela vidinha. E a mulher chega, às vezes, num ponto que ela não quer aquela vida mais. Aí ela vai. Então, o que acontece? Lá atrás, lá em 1943, década de 40, 50, como que funcionava a lei com os filhos? A guarda era... Quem perdia a guarda era quem saía de casa. Era tipo uma punição. Você saiu de casa, você perde todos os direitos sobre os filhos, assim, você perde direito ao É como se estivesse ruindo a família, né? A família tão sagrada e valorizada. Exatamente. Você ruiu o seu vínculo com a família. Então, você perde todo esse direito. Aí, beleza. Virou 1943. 1973. Novo Código Civil. Aliás, 73 é o Código de Processo Civil. Sei lá quando veio o novo Código Civil. Aí passou a valer o tal do desquite. E aí o desquite era o seguinte... A minha mãe passou por ele, eu lembro direitinho. A guarda, culturalmente, era das mulheres. Por quê? A mulher, ela era apta a cuidar dos filhos. Aí veio, né, a evolução, as mulheres já ganhando espaço, e aí deixou de ser uma punição e passou a ser um direito. E aí as mulheres, elas foram ganhando mais espaço, e aí a guarda passou a ser das mulheres. Então, de um modo geral, uma regra geral, a guarda era das mulheres. A mulher tinha o direito. E quem realmente ainda continuava saindo dos casamentos era a mulher. E era uma punição. A sociedade punia ela por sair dos casamentos. Então, ela não precisava da punição legal, da vida, né? Porque ela tem a social. Ela tem a social. Então, era o seguinte, a guarda é da mulher, que é o consolo que ela tinha, que eram os filhos, poder ficar com os filhos. Né? Então, ela ficava com esses filhos.
E aí as coisas foram evoluindo, os pais começaram a brigar pelo direito de ter os filhos, porque as alienações parentais, elas, desde que o mundo é mundo e gente é gente, eu vou te contar uma coisa, Cláudia, desde que o mundo é mundo e gente é gente, existe o gozo das intenções e do que é o que eu quero. Eu quero ferrar o outro, se eu estiver separando dele. E aí, o que eu vou fazer? O que eu vou usar? Eu vou usar o que eu tenho de mais valoroso. Não é a casa, não é... Eu já vi casal, eu já fiz processo de divórcio que o casal quis dividir até os garfos. Tinha uma dúzia de garfos. Aí, no dia que o oficial de justiça foi contar os garfos, um garfo tinha quebrado, tinha 11 só. Aí eles começaram a brigar para saber quem ia ficar com 5 e quem ia ficar com 6. É uma relação de poder lamentável, né? Porque... Não, sabe o que o oficial de justiça fez? Por isso não. Quebrou o outro garfo. Vamos resolver isso. Vamos fazer que a gente sabe que não é o garfo, né? Às vezes o garfo é o concretizado daquele desejo, daquela história. Não tinha nada a ver com o garfo. A questão ali era só a disputa, era a briga. Quem fica com mais? Entendeu? Sem compreender que quem tá ficando com menos e perdendo, né, são os filhos. Não tem nada a ver. Todo mundo. Não, e sim, ali já não era nem disputa mais dos filhos. Era ali a questão. E aí, o que acontece? E aí começaram as alienações parentais, nem existia a lei de alienação parental de 2010. Dia 26 de agosto, agora, de 2020, a lei completou 10 anos. Só 10 anos. Mas a prática é histórica, né? Quantas e quantas crianças não sofreram alienação parental há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás? Eu conheço gente que os pais se separaram há 30 anos atrás que sofreu alienação parental, assim, gritante. Mas há 30 anos atrás não existia lei de alienação parental. Ninguém chamava de alienação parental. As pessoas chamavam de divórcio difícil. Nossa, que difícil, né? Esse divórcio. Hoje as pessoas resolveram dar nome para isso, mas até hoje as pessoas não sabem lidar com isso. Então essa é a grande questão. E os casos que chegam para você são exatamente aqueles que não conseguiram lidar, né? Um monte até consegue, mas assim, os que chegaram... E aí, por exemplo, você vê assim, as questões, elas são assim, realmente, as pessoas elas não têm noção. Elas não têm noção, às vezes, da prática da alienação. Elas acham que elas estão fazendo melhor. E tem gente que não, que está ali fazendo de propósito, que quer evitar que o outro conviva, mas muitas das vezes elas acham que elas não têm noção. E você percebe, eu já atendi lá na ONG mesmo, eu já atendi várias pessoas, é tão engraçado, que desde que eu comecei lá na ONG, 90% dos casos que eu atendi, adivinha? Alienação parental. Todos tinham característica de alienação parental. E mesmo agora com a pandemia, faltam só 2 minutos, tá, Carolina? Mesmo agora com a pandemia, no atendimento por telefone, você identificou um aumento? Nossa, como é que claramente, você vê? Claramente. É um tal de ligar e falar assim, então, eu não quero que a minha filha vá lá para casa do fulano, porque você acredita que lá não tem nem fruta para ela comer? Gente, peraí, mas ela vai quando para lá? Ela vai passar o sábado e o domingo. Ah, não, mas eu acho que lá não é ambiente para ela. Como não? É a casa do pai dela. Por que não é ambiente para ela? Eu só acho que não é ambiente. Ele nem e ao separar nunca vai ser, uma casa nunca vai ser igual a outra, né? O ambiente familiar também não. É claro que existem parâmetros básicos para o bem-estar da criança que precisa avaliar aí, né? O casal, a família. Mas eu fico pensando que não vai ser igual, né? Inclusive, se eles estavam em disputa, eles têm aí diferenças importantes. Nós vamos ter que ir caminhando para o fim. O Marcelo, o M. Carmo, está dizendo aqui, perguntando se na constelação existe possibilidades de pacificação no divórcio. Essa é a ideia, né, Carolina? Claro. É olhar para as relações e fazer com que esse divórcio seja mais leve. E assim, é incrível os resultados que a gente tem. É maravilhoso.
a gente chama de reconciliação, mas não é reconciliar o casal. Reconciliação, do ponto de vista da constelação, é fazer com que as partes consigam ter esse desfecho do divórcio de uma forma humanizada. Assim, é de uma forma maravilhosa. E ao buscar ajuda, esse desenvolvimento da maturidade também,